Retornando então, eu peço um especial favor a todos que nos acompanham pelo Zoom. O pessoal vai pôr no chat o link para o YouTube. Aqui no Zoom nós estamos sem imagem, inexplicavelmente sem imagem, mas no YouTube tudo funciona direitinho, som e imagem. E os nossos palestrantes à distância, nós não sabemos ainda se vamos conseguir receber a imagem deles, mas certamente o áudio receberemos. Segundo painel então, tema investigação forense. Conosco aqui, Dr. André Rocha, administrador judicial, sócio da EXM Partners e vice-presidente do IBRA. Também Dr. José Roberto Friedman, advogado, agente especial aposentado da Polícia Federal, e Dr. Marcelo do Amaral Perino, juiz titular da primeira vara empresarial da primeira região administrativa judiciária aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E online, Dr. Renato Capanema, diretor de compliance do Partido Novo, também Dr. Vitor Pedroso, sócio da Grant Thornton Brasil, DC Page, Managing Partner at V2 Global em Miami, e Giovanni Falseta, advogado sócio de Tosini Freire Advogados. E nós vamos tentar uma coisa diferente aqui, começar por um moderador online. Se nos escuta aí, se puder falar um oi, Dr. Renato Capanema, para a gente ver se está tudo certinho. Nós temos aqui a perspectiva do administrador judicial, nosso querido vice-presidente do IBRA, André Rocha, sócio da EXM Partners, com uma larga prática em investigações e atuação como administrador judicial em processos de falência. Nós temos aqui um juiz de direito, o doutor Marcelo Perino, titular da primeira vara regional empresarial relacionados à arbitragem. Arbitragem e recuperação de empresas da primeira região administrativa de São Paulo, membro do FONAGE. Então, nós temos a perspectiva do setor público de um juiz de direito, da parte processual, jurídica, e temos também meu amigo Falseta, Giovanni Falseta, que vai também, um advogado com experiência em compliance, investigação, gerenciamento de risco, sócio da Tosini Freire Advogados, que vai nos brindar com a experiência dele também com relação a esse assunto. Por fim, nós teremos, não menos importante, na verdade, um tema muito instigante, profissionais, investigadores, públicos e privados, falando de como é feita a investigação, técnicas, né, de investigação, que possivelmente esperamos contem bastante cases, né, situações concretas, casos interessantes que vivenciaram. E nós temos aqui o José Roberto Friedman, que é agente especial aposentado da Polícia Federal, passou os últimos 10 anos dele na Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e que migrou no setor privado. Enfim, é uma pessoa com essa dupla experiência, setor público e privado, nas investigações. Tá? Nós temos o Vitor Pedroso, que é sócio e líder de práticas forenses, investigações e serviços de disputa na Grant Thornton Brasil, tem mais de 15 anos de experiência atuando em investigações de fraudes corporativas, auditoria contábil, análise financeira e forense. E temos também o Dr. DC Page, né? Eu falei do CSI, é CSI Miami, porque o DC Page é Managing Partner na V2 Global em Miami, investigador com mais de 30 anos de experiência em investigações e buscas internacionais de ativos. Então, esse painel, a expectativa é alta, e é com muita felicidade que a gente vai ouvir todas essas feras hoje. Tá? E eu começo passando a palavra para o doutor André Rocha e perguntá-lo sobre a experiência dele, porque a EXM, que é a firma onde o doutor André Rocha trabalha, sócio, líder, ela é uma das firmas líderes no Brasil em insolvência, reestruturação de empresas, administração judicial, e inaugurou nesse ano a prática de forenses. Então, doutor André, qual é a relação dessa expertise com as atribuições do administrador judicial? Ou seja, qual que é o papel do administrador judicial nessa história toda? Passo a palavra para o meu amigo André Rocha.
Renato, muito obrigado pela tua introdução. É um prazer estar aqui com você nesse painel e também aqui com grandes amigos e gigantes da investigação e também do direito insolvencial. E, Renato, eu diria que essa relação ela é complementar e essencial na detecção e identificação dos fraudadores. Principalmente em se tratando de processos de insolvência, né? Então, para contextualizar isso e trazer a relevância que isso tem, a ACFE, que é a Associação de Examinadores Certificados de Fraude, né, é a entidade mais respeitada e conhecida do mundo no tema. Ela faz um estudo periódico, e o último estudo dela foi no ano passado, em 2020, onde ela estudou 2.500 casos de fraudes no mundo inteiro. É uma boa amostra. E esse estudo apontou que 5% dos faturamentos das empresas escoam pelo ralo aberto pela fraude. Então, se a gente levar em consideração que o PIB mundial está em torno de 90 trilhões de dólares, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, nós estamos falando aí em torno de 4 trilhões e meio por ano que são desviados pela prática da fraude. Além disso, a CFE, ela também aponta que 50% das fraudes são detectadas através de denúncias. Os outros 50%, através de auditoria interna ou externa, reconciliação contábil e análise da documentação da empresa. Então, se a gente analisar esses métodos pelos quais as fraudes são detectadas, mais da metade estão diretamente relacionados à atuação do administrador judicial. E mesmo em se tratando das denúncias, o administrador judicial nos processos de insolvência ainda se mostra como o principal whistleblower channel, ou o principal canal de denúncia para aceitar essas denúncias e investigar essas potenciais fraudes. Então, essa fraude, eventualmente, pode ser detectada por um credor. E a principal figura que o credor deveria procurar, né, ao identificar uma fraude, seria o próprio administrador judicial. Isso ainda é mais reforçado pelas atuais mudanças que a nova lei de falências sofreu, né, no último ano, positivadas em janeiro, onde o administrador judicial, que já possuía funções análogas a de um auditor, passou também a ser responsável pela fiscalização da veracidade das informações prestadas pelo devedor e também, com maior relevância ainda, por emitir um parecer sobre o plano de recuperação judicial protocolado nos autos pelo devedor. E é interessante que a lei traz que o administrador deve apontar os casos em que o artigo 64 da lei deve ser aplicado, ou seja, o afastamento da administração, do controlador, em casos de fraude. Então, isso reforça ainda mais o papel do administrador judicial, né, na identificação, apuração e tratamento da fraude nos processos de insolvência. Outro fator que reforça também é a questão da simetria informacional nesses casos. Quem atua na área sabe muito bem que são poucos os que sabem exatamente o que está acontecendo num processo de insolvência, né, salvo alguns credores sofisticados que têm condições de fazer um monitoramento adequado, e alguns com os quais o devedor está negociando mais de perto, diretamente. Então, essa simetria informacional impede outros atores do processo a ter um domínio da situação e a enxergar eventuais ocorrências de fraude. Então, o administrador judicial, mais uma vez, se mostra como o ator mais adequado para essa detecção.
E essas irregularidades, elas já podem ser detectadas a partir da fase inicial das atividades do administrador judicial, seja na recuperação judicial ou na falência, que é a verificação de créditos. É muito comum nós encontrarmos discrepâncias astronômicas e injustificáveis entre a dívida declarada pelo devedor ou pelo falido e aquela apurada pelo próprio administrador judicial. E aí já se puxa a ponta do novelo, né? O primeiro indício de fraude são essas discrepâncias entre ativos e passivos e sem fundamento contábil e econômico. Bom, uma vez detectada essa fraude, o próximo passo do administrador é realizar uma investigação preliminar, com as informações que estão disponíveis e acessíveis por força das suas atribuições. São aquelas prestadas pelo devedor, prestada pelos credores, lembrando que o administrador pode solicitar, ele tem esse poder legal de solicitar qualquer tipo de documento ou informação que seja necessário ao seu dever de eficiência, né, de acordo com o artigo 51 da lei. E essa diligência é realizada, então, com os chamados dados open source. São aqueles dados disponíveis e acessíveis. E aqui é dado o passo seguinte. E aqui que a gente entra no que a gente chama de incidente investigativo de natureza preparatória. Porque aqueles dados open source, eles apontam para novas necessidades, novas descobertas, que estão disponíveis somente com intervenção judicial. E é através desse incidente de investigação preparatória que o administrador judicial passa a ter acesso aos dados closed source. E aí, então, surgem novas descobertas, como, por exemplo, ligações entre indivíduos e entidades, estruturas offshores, né, utilizadas no exterior para blindagem e ocultação patrimonial, vendas de ativos, conflitos de interesse, ocultação de receitas. É muito comum a gente verificar isso nos casos de insolvência. E aí, com base nessa investigação closed source, né, uma investigação já com intervenção judicial, é possível, então, detectar, né, ou comprovar a ocorrência, né, concreta da fraude, desvios de ativos e a necessidade de reparação às vítimas, no caso, os credores. Não necessariamente os credores, pode ser um acionista minoritário ou muitas vezes terceiros que também são vítimas, empresas coligadas que também sofreram danos com os atos fraudulentos. E aí, então, após concluir essa etapa, né, da investigação forense, que é a investigação closed source, o administrador judicial, com a ajuda dos seus auxiliares, né, com equipes especializadas, por exemplo, em asset tracing, rastreamento de ativos, ele emite um relatório com o resultado dessas investigações, que é justamente o relatório que vai fundamentar uma eventual decisão de desconsideração da personalidade jurídica pelo magistrado do caso, para que se atinja os bens do controlador ou de terceiros envolvidos no engendramento fraudulento. Então, se a gente puder aqui traçar um procedimento, né, claro que não existe um procedimento estático para uma investigação, cada caso é um caso, e aí tanto o investigador quanto o administrador judicial tem que saber se adaptar diante daquele esquema de fraude. Mas o primeiro passo é a detecção, como eu coloquei aqui. Depois uma verificação preliminar com informações disponíveis e acessíveis, dados open source. Na sequência, o pedido de abertura de um incidente investigativo de natureza preparatória, para que se tenha acesso a dados closed source, que somente possíveis através de intervenção judicial. E aí, com a conclusão dessas investigações, né, unindo aí, conciliando os dados open source e closed source, um relatório para embasar a decisão de desconsideração. Lembrando que esse incidente de investigação, ele tem o objetivo de confirmar ou não a ocorrência da fraude. Né? Através daqueles indícios iniciais, o incidente investigativo tem esse objetivo. Né? No caso da hipótese de fraude criada não se confirmar,
fecha-se o incidente e qualquer pretensa intenção aí de se responsabilizar eventuais fraudadores. Nós temos um caso, inclusive, de muita repercussão no Brasil, justamente pelos crimes e fraudes envolvidas, em que nós, como administradores judiciais, realizamos essa investigação, que eu estou contando aqui para vocês, e mais à frente nós descobrimos que a Polícia Federal, paralelamente, também estava realizando as investigações desse mesmo personagem. E ali na frente, a gente se uniu, né? Houve uma cooperação, que é um dos principais objetivos e missões do IBRA, que é aproximar o setor público e o setor privado. Quer dizer, houve uma cooperação entre o administrador judicial e a Polícia Federal. A gente trocou figurinha para que tivesse eficiência e uma efetividade na decisão pela desconsideração. E aí, aqui para encerrar, né, concluindo a minha fala, nessa última década, falou-se muito, estou vendo vários colegas aqui, administradores judiciais, falou-se muito na administração judicial moderna, né, em se ter uma equipe especializada, uma equipe multidisciplinar que reunisse as competências de administração, economia, contabilidade, financeiro. E eu arrisco dizer aqui, trazer aqui um novo conceito da administração judicial pós-moderna, que é justamente a empresa de administração judicial especializada que tem embarcada na sua atividade a tecnologia de investigação forense, né? Tanto o Instituto da Recuperação Judicial quanto da falência não podem, não devem ser utilizados como instrumento para fraudar credores. E nesse ponto, o administrador judicial tem um papel fundamental para detectar, tratar a fraude e, em última instância, que é a finalidade última, né, a prevenção dessas fraudes nos processos de insolvência. Aqui eu concluo e agradeço pela oportunidade. Como a gente está com algum delay aqui na nossa conexão, foi pedido para que eu, daqui para frente, moderasse esse painel. Eu peço licença para o meu grande amigo Renato, para a gente possa seguir com os trabalhos aqui. Friedman, prazer estar aqui com você. Bom, o Friedman ele foi um investigador da Polícia Federal, um agente especial da Polícia Federal, atuou por muitos anos no setor público, e depois disso ele iniciou a carreira no setor privado, prestando serviços de investigação corporativa para clientes privados. Então, Friedman, eu queria ouvir de você como que foi essa transição, né? Como que a experiência que você acumulou, tanto no setor público quanto no setor privado, se complementam, né, para o resultado das investigações e principalmente no que tange a investigação de campo. Bom dia a todos. 1, 2. Bom dia a todos. Obrigado, André. Agradecer a possibilidade de participar desse seminário. Agradecer ao Dr. Rodrigo, Dr. Crico e os demais diretores do IBRA. E falar sobre investigação é uma coisa, para mim, bastante fascinante. Porque eu pratico a investigação há pelo menos 40 anos. Desde a minha atividade pública, no Departamento de Polícia Federal, e agora no setor privado, no rastreamento de ativos provenientes de fraude. Bom, André, essa transição ela foi bastante assim, difícil, não foi muito fácil, porque nós encontramos algumas dificuldades, né, eu encontrei alguma dificuldade na busca de plataforma, na busca de Big Data, informações. A gente não tinha muito contato com esse tipo de banco de dados, informações. Porque na Polícia Federal nós temos um inquérito policial, que é uma ferramenta própria para investigação, com um código de processo penal, com a ajuda do Poder Judiciário, e as investigações públicas são mais dinâmicas e talvez até um pouco mais rápidas.
Mas essa busca de me adaptar à investigação privada foi desafiadora. E, com o tempo, a gente foi buscando aí a acessar esses bancos, ler bastante processo. Eu fui convidado por uma equipe de advogados espetacular, especializados na insolvência, e os casos primeiros de investigação nesse setor eram grandes falências, que, com fraude, em tese, vinculadas a essa falência, e a gente tinha que investigar, buscar trazer informações, buscar materializar essa fraude, documentar essa fraude. E foi muito fácil, não, foi bastante difícil. Como eu falei, no setor público, eu trabalhei em grandes operações policiais, algumas conhecidas, como o Banco Santos, Operação Banestado, e outras diversas ações policiais, como analista, como encarregado de operações, que é vamos falar assim, o pé na porta, né, que é a finalização da investigação, que é quando você, 6 horas da manhã, bate na porta do cidadão e faz o complemento das investigações. Ou seja, a segunda parte da investigação, que é a produção, às vezes, de mais informações, de mais documentos relacionados àquele crime. Na iniciativa privada, não. A gente tinha que, com o auxílio, muitas das vezes, do judiciário, vinculado àquele processo, titular daquele processo, com a ajuda, com parceria dos administradores judiciais, muito importante também, a gente buscava materializar aquelas fraudes. E uma coisa que eu aprendi, né, nessa fase foi ler bastante, como o doutor André afirmou aqui, ler bastante o processo, se familiarizar, porque ali tem muita informação do credor, do devedor, pessoas não relacionadas ao caso, e essa informação às vezes te dá uma linha, um caminho de atuação. Engraçado que você fala, puxa, mas onde é que você busca essa informação? As plataformas, a gente chama de fonte aberta, né, que a gente consegue acessar mediante um ou 2 cliques, mas temos outras fontes também de busca de informações que você tem que fazer um cadastro, você tem que fazer uma identificação, e tem aquela que você socorre ao judiciário, que é aquela informação protegida, que também é de bastante valia na investigação. Vamos, assim, fazer agora aquele paralelo da leitura, da inteligência, da investigação e do trabalho de campo, que é uma coisa muito importante que eu acho da investigação, o trabalho de campo. O que é o trabalho de campo? É buscar a informação, buscar visualizar o ambiente, fazer o contato com uma pessoa, fazer uma entrevista com uma pessoa. Isso é bastante importante. Recordo que de um caso nosso, me reservo de falar o caso, porque preservar a investigação, mas a gente tinha uma informação de que a pessoa possuía uma ilha, tinha uma ilha aqui no próximo aqui ao nosso estado, e que a gente não tinha nenhuma informação, nenhum banco de dados nos permitia materializar aquela informação. Aí saímos em campo, fomos até a Capitania dos Portos, com a ajuda lá do oficial, suboficial, aqueles mapas cartográficos na mesa e tal. Tivemos a felicidade de localizar a ilha, né? Então, estava lá marcadinho. Falamos, bom, agora vamos pegar um barco, vamos alugar um barco e vamos até a ilha para ver o que tem a ilha, se ela está construída, se ela tem algum resort, alguma atividade. Quando, em conversa na praça, próximo ali aos barcos, falamos o nome da ilha, um pescador se levantou e falou, essa ilha é de fulano? Pode ser. Esse fulano tem uma casa aqui nessa rua, ali, assim, e é dele também. Que legal, tá bom. Obrigado.
Falei para o colega, bom, não vamos mais para a ilha, vamos para o cartório de registro de imóveis. Bom, para ver o tipo da casa. Tinham 19 janelas viradas para a rua, disposição para a rua. E lá não é pé na areia, mas é pé na água. Bom, saímos à procura de um ativo, trabalho de campo, localizamos o ativo principal e, em seguida, o segundo ativo, que também tinha bastante interesse. Esse segundo ativo estava oculto numa empresa estrangeira, que demandou uma outra investigação para poder fazer aquela materialização daquele ativo para o investigado principal. Então, isso é muito importante. Dentro de uma investigação no rastreamento de ativo, esse complemento de campo, onde você visualiza aquela situação, aquela cena. Me chama a atenção também um outro caso, que nós tínhamos informações de alguns barcos pesqueiros, aqueles barcos grandes que ficam 30, 40 dias no alto mar, e não conseguimos visualizar os barcos, porque ou eles estavam em alto mar pescando, ou eles estavam protegidos pelos ancoradores, a parte da empresa. O que fizemos? Alugamos um barco e saímos margeando o rio, na região do Pará. E foi bastante frutífera a investigação, porque nós localizamos os barcos, fotografamos, identificamos nome, número, registro da capitania, e eram ativos que foram bastante importantes para a investigação. E quando a gente falou, André, quando você falou da leitura dos processos, das informações, lembro também de um caso de execução, quando foi feita a desconsideração, a extensão da execução para 2 outras empresas, e na leitura desses documentos que as empresas acostaram no processo, nas suas defesas, tinha uma pequena informação lá relevante num balancete, lá, uma informação de R$ 1.200, um pagamento de uma empresa, não chamou a atenção de ninguém, eu acho, mas a mim chamou a atenção e eu fui ver aquela empresa. Resultado final, 2 aeronaves que estavam ocultas, tinham sido desviadas do devedor principal e foram ocultas nessa empresa estendida e também já tinham sido desviadas, já tinham sido ocultas de novo. Então, uma mera leitura, um simples detalhe que a gente levou em consideração e alcançamos o objetivo, que era o ativo desviado. Então, gente, é uma coisa que eu faço com bastante prazer, investigar. Aprendi bastante, mas cada investigação, mais uma vez, como o André falou, ela tem uma direção. Ela nunca se repete, ela nunca é igual. Então, você tem que estar sempre buscando, se aprimorando, conhecendo, porque cada investigação ela tem um rumo. E, às vezes, a gente tem que estar sempre aprendendo. Desculpe se eu não fui muito concluso, mas obrigado e estamos à disposição para qualquer dúvida, perguntas. Obrigado. Friedman, sem dúvida, esse complemento, né, da investigação documental, jurídica, com investigação de campo é fundamental, né? Tem informações que só o dono da padaria, o vigia do estacionamento, o pescador, vai conseguir passar para nós. Obrigado, essas experiências são bastante ricas. Obrigado por compartilhar. Bom, o Vitor nos ouve? O Vitor é sócio da prática de forensics na Grant Thornton e eu gostaria que ele dividisse conosco aqui um pouco dos procedimentos de investigação e das tecnologias empregadas no processo investigativo, como, por exemplo, o Data Analytics e o eDiscovery. Vitor, a palavra é toda sua. Eu ouço vocês me ouvem também? Perfeitamente. Eu acho que o áudio dele está mutado.
Ah, delay. Obrigado, doutor André. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo. Vamos lá. Bom, primeiramente agradecer aí, né, o convite do Dr. Rodrigo Carcelian, que, né, além de ser um amigo, é um grande profissional e a gente tem trabalhado junto aí também em alguns casos, né, e falamos até um pouquinho da nossa experiência aí com relação à parte de tecnologia mesmo, né. Bom, a introdução aí feita pelo Dr. Friedman foi muito bem feita, né, ele trouxe aí bastante questões, né, bastante coisas voltadas aí a todo o trabalho de campo, a importância da identificação dos ativos, né, vou me apresentar rapidamente, sou Vitor Pedroso, atualmente eu estou na posição de sócio na Grant Thornton Brasil, né, eu tenho aí mais de 15 anos de experiência, né, tanto do ponto de vista de auditoria contábil, auditoria financeira e né, um pouco menos, né, investigações, depois eu migrei para a área de investigações e compliance, né, mais ou menos em 2010, 2011, e eu também tenho experiência, né, na parte de prevenção a fraudes, prevenção a combate, né, a questão de combate a crimes financeiros, né, prevenção a lavagem de dinheiro, né, e além da parte de assistência técnica pericial, né. Bom, vocês já falaram, vocês já deram uma aula aí, né, vamos dizer assim, vocês já trouxeram aí bastante questões voltadas à parte de investigação e eu, com certeza, reitero muito do que vocês disseram em relação à equipe multidisciplinar, né? Quando a gente fala de um processo investigativo, a gente está falando de um processo onde você, né, você tem um escopo amplo e um escopo que muitas vezes você se depara com diversas situações que podem ser voltadas para as questões do direito, para questões da contabilidade, para questões de tecnologia, de engenharia e por aí vai. Então, você ter uma equipe multidisciplinar é fundamental para que você consiga ter sucesso ali no âmbito da execução da sua investigação, né? Um processo investigativo, ele é um processo muito dinâmico, né? Ele é um processo que traz muitas questões e muitas vezes você acaba desenhando um escopo no início do trabalho, acho que o Dr. Giovanni vai falar bastante sobre isso também, né, que tem bastante experiência com relação a investigações, mas você abre, né, um escopo, muitas vezes você inicia com um escopo investigativo e quando você vê, você teve ali bastante desdobramentos, né, voltados aí muito por conta de coisas que você muitas vezes não estava enxergando, né, agendas ocultas, por aí vai. Né. Quando a gente fala de tecnologia, né, e aí o Dr. André já citou aí, né, principalmente o Discovery e o Data Analytics, né, ele citou aí como um complemento, né, ou como um suporte à investigação, né, mas o mundo está mudando. Né? Quando a gente fala de investigação, de suporte à tecnologia, a gente começa a ver aí outras vertentes surgindo. Né? Então, quando a gente fala principalmente da parte de Discovery, né, para quem não sabe o que é Discovery, é uma metodologia voltada, né, aonde você pega um grande volume de informações, que muitas vezes não tem muita relevância, porque é muita informação, né, e você trabalha aquelas informações utilizando tecnologia para que você chegue no final, né, com um pequeno volume de informações que tem uma alta relevância. Né? Então, você trabalha isso no âmbito da tecnologia para você garantir que a sua análise vai ser muito mais objetiva e muito mais focada. Né? Além disso, obviamente, né, toda a parte de tecnologia, ela existe, ela foi criada muito para preservação de provas. Né? A gente sabe que muitas vezes num processo ali investigativo que você está conduzindo, né, e que eventualmente você faça a identificação de algumas provas que possam corroborar ali num processo judicial ou serem até utilizados como provas periciais mesmo, se você não fizer um uso correto da cadeia de custódia, da preservação dessas informações, né, da demonstração do fluxo de como que você chegou nessa informação, essa prova pode ser desconsiderada. Né? Então, ter essa atenção, utilização de técnicas, né, de tecnologias, né? Quando a gente fala de tecnologia, todas as pessoas ficam assustadas, elas falam, poxa, mas eu não sou da área de tecnologia, eu não conheço, e assim, o mundo está tão dinâmico hoje que a gente acaba não sabendo que a gente entende mais de tecnologia do que a gente realmente acha. Né? Então, assim, a gente acaba lidando com a tecnologia aqui no nosso dia a dia, tanto do ponto de vista de análises de questões digitais, estamos lidando muito com crimes digitais recentemente, né? Então, assim, cada vez mais a gente vai ter essa questão da tecnologia no nosso dia a dia. Né? Então, você utilizar a tecnologia como sua aliada ali nas questões voltadas à prevenção,
a suporte no processo investigativo é fundamental, né? Então, quando a gente fala da questão do e-discovery, é muito importante ter isso em mente, né? É você preservar a informação de forma correta, é você utilizar cadeias de custódia para garantir, né, que realmente ali a documentação foi feita adequadamente e que a coleta daquelas informações, e que o processamento daquelas informações foram feitos, né, num formato ali que, se eventualmente houver uma perícia, né, o perito que fizer vai falar, poxa, eu fiz a mesma coisa que você, cheguei no mesmo resultado. Então, isso mostra que a sua prova realmente, né, a origem da informação, ela é consistente com aquilo que você apresentou ali no processo investigativo, né? Então, essa parte do discovery é muito voltada para isso, né? Quando a gente fala de data analytics, né, e isso também, né, de novo, quando a gente começa a falar de análise de dados, né, uma coisa assim que está mudando muito. O doutor Firmino acabou de falar, né, sobre o Big Data, né, todas as informações que existem ali, né, quando a gente fala da análise dessas informações, né, principalmente porque quando a gente fala do volume de transações hoje, ele é muito maior do que 5 anos atrás, né? As empresas cada vez mais têm um volume muito grande de transações. E quando essas transações, muitas vezes elas ocorrem ali de forma complexa, né? Se você, de novo, não tiver ferramentas, não tiver técnicas para poder fazer essa análise, muitas vezes você perde o tracking, né? Você não consegue fazer o que a gente chama de follow the money, né? Você não consegue seguir, poxa, por onde esse dinheiro entrou, por onde que ele saiu. Como a gente sabe, o dinheiro não tem carimbo, né? Então, é difícil porque ele entra num lugar, sai no outro, então você acaba tendo que utilizar essas técnicas, né, voltadas, obviamente, a informações estruturadas, para que você possa, primeiro, né, fazer análises mais consistentes, análises mais rápidas, analisar um volume maior de informações, né? E até para que você possa utilizar essas informações, muitas vezes, para fazer análises preditivas, né? Onde você ali, né, muitas vezes o administrador judicial, ele está fazendo algum tipo de análise, ele fala, poxa, deixa eu fazer algum tipo de análise preditiva aqui para ver se dentro do meu universo, dentro da minha população de informações, será que tem alguma coisa aqui que também possa ter aqui algum tipo de desvio padrão, né? Algum tipo de padrão dentro no âmbito ali de um corrimento de uma fraude, que isso possa, né, acarretar ali também numa suspeita, que a gente possa tirar ali, né, o fiozinho e de repente sair, né, acabar identificando realmente que houve ali uma situação muito, muito grande, que muitas vezes não está no nosso olhar, né? Hoje, até o comentário, eu não lembro quem comentou, mas comentou, poxa, já faz parte do papel do administrador judicial fazer análise sobre fraude, né? Analisar tendências e padrões de ocorrimento de fraude. 10, 15 anos atrás, discutia sobre o auditor, né? O auditor, ele é responsável por identificar fraude, a norma não diz isso e aquilo. Hoje já não se discute mais, né? Passou-se por essa maturação e hoje o auditor, ele tem esse viés, ele tem que olhar, ele tem que praticar, ele tem que executar procedimentos para garantir que minimamente ele foi ali, olhou dentro das demonstrações financeiras, das demonstrações contábeis e, né, entre aspas, garantiu, né, ou pelo menos se assegurou de que, né, dentro de um desvio não existe nada ali muito fora do normal. O administrador judicial vai ter que seguir o mesmo caminho, né? Isso eu concordo plenamente. E para encerrar, né, quando a gente fala de suporte a investigações, né, o mundo está mudando, né? Cada vez mais a gente tem aí crimes digitais, estamos vivendo a época da LGPD agora, né? A mudança da forma como que a gente gerencia os dados pessoais, né? Questões envolvendo blockchain, né? Moedas digitais, cada vez mais isso entrando na moda. Então, muitas vezes, a gente vai acabar migrando, né, de uma investigação que possa ali utilizar a tecnologia como suporte para, na verdade, fazer uma análise e a identificação e comprovação dos atos fraudulentos, né? Então, essas técnicas, entender sobre essas, como que se comporta a segurança da informação, como que se comporta os ambientes, isso vai ser fundamental, porque muitas vezes ali no esvaziamento, né, vamos dizer assim, uma tentativa de esvaziamento dos ativos de uma empresa, né? Se ele utiliza o blockchain, se ele utiliza ali moedas digitais e você não entende, se o administrador judicial não entende daquilo, não tem minimamente alguém na sua equipe ali que consiga lidar com aquilo, muitas vezes aquilo lá acaba virando um buraco, né? Então, essa atenção, essa questão voltada para a questão de cibersegurança, né, de cybersecurity, como a gente costuma dizer, vai ser fundamental. Essa transição que deve ocorrer em termos, né, da fraude não ser mais um negócio no papel, não ser mais um negócio no cartório e começar a se tornar algo mais voltado aí a um crime digital, isso vai dificultar a vida do administrador.
né? Vai dificultar. Então, o estudo, né, o acompanhamento, o ganho de conhecimento sobre isso, para que a gente possa evoluir e para que a gente consiga lá na frente, né, trabalhar em prol, né, tanto do ponto de vista de prevenção como identificação de fraudes, vai ser fundamental para esse tipo de análise. Então, né, posto isto, eu encerro aqui o meu discurso e agradeço aos senhores. Vitor, agradeço a sua contribuição. Eu costumo dizer que a difusão das melhores ferramentas, né, o aprimoramento contínuo dessas ferramentas tem por objetivo não só detectar e tratar a fraude, mas prevenir a fraude, né? Mas a gente nunca vai chegar num estágio em que nós vamos conseguir prevenir 100% das fraudes, porque a fraude é como se fosse um vírus da Covid, né? Quando a gente tem um tratamento para aquela determinada, cria-se uma nova variante, o fraudador cria novos meios, as fraudes sofrem mutações e novos tratamentos, né, novas tecnologias têm que ser empregadas para poder dar o devido tratamento àquela fraude. E as tecnologias, nesse caso, eu acho que são muito importantes, porque elas também evoluem, né, de uma forma rápida e, particularmente agora no período pós-pandêmico, em que houve um crescimento muito grande de fraudes, a tecnologia é fundamental, né, para agilizar o processo de análise de fraudes e desse volume gigantesco de informações, de transações, como você mencionou, que é o Big Data. O Giovanni já nos escuta? Bom, o Giovanni ele foi meu professor num curso de investigação corporativa e prática forense, né? Forensics. E professor fantástico, aprendi muito com o Giovanni, tem muita experiência, não só experiência, mas tem uma didática e uma maneira de passar o conhecimento muito boa. Ele é brasileiro, mora no Brasil, mas no momento está em Roma, e eu já gostaria de agradecer o Giovanni por ter aceito prontamente o meu convite para participação nesse painel. Eu tenho certeza que ele vai enriquecer muito aqui a discussão. O Giovanni é sócio do Tozini Freire nessa área aí de investigação, busca de ativos e gerenciamento de crise. Giovanni, obrigado pela sua presença aqui no nosso painel e, por favor, a palavra é sua. André, muito obrigado. Sei que a gente está com um delayzinho aqui, então vou começar a falar. Então, acho que o primeiro ponto, queria te agradecer muito pelo convite, foi um prazer. Agora, André, a única coisa é que agora eu estou direto aqui em Roma, então são novas fronteiras. Acho que, como o Vitor falou, a tecnologia nos ajuda a poder fazer isso, tanto de um lado quanto do outro. E foi um prazer dividir experiência com você naquela época e vai ser um prazer hoje. Eu vou anotar aqui para não perder o meu horário, porque eu tenho 10 minutos aqui, 12h47, eu não quero atrasar. Mas, André, obrigado pela oportunidade. O Vitor, além de ser um grande amigo, já falou um pouco aqui sobre as questões de tecnologia. Bom ver o Renato também de novo. Vi aqui o Lúcio por aqui, é um prazer vê-lo de novo. Depois eu vou mandar uma mensagem para ele, que estamos os dois em continentes diferentes. Mas, gente, como o André falou, a questão de compliance, investigação interna e gerenciamento de crise, que muitas vezes confunde, é o que eu faço no dia a dia. E aí, o que eu queria trazer um pouco de diferente do que a gente já tem aqui com os outros painelistas, e é um prazer estar aqui com eles também, porque a gente tem uma experiência rica e um perfil complementar entre todos. Eu vou falar um pouquinho sobre as questões jurídicas, para a gente poder voar um pouquinho de investigação interna. O Vitor falou para vocês a questão do escopo, né? A questão do escopo ela é super importante, é talvez uma das coisas que a gente guarde mais atenção no começo da investigação. Basicamente, o que é isso? A gente tem que olhar de uma maneira clara e objetiva o que nós vamos investigar. Aí falando de investigações corporativas. Né? E o André falou sobre a questão de recuperação de ativos, e a gente falou aqui também potenciais fraudes que podem ser feitas.
dentro de uma recuperação ou de algo do tipo, gente, não muda muito. A investigação interna, como a gente fala, né, falando aqui do lado das empresas, e aí também como quem vai fazer, no caso do administrador, por exemplo, que vai fazer judicialmente, ela é um processo. Então, você segue certos procedimentos. E isso não varia muito, nem de país para país, por isso que é fácil fazer onde eu estou, nem de investigação para investigação. O que varia, como o Friedman falou agora há pouco, são os fatos em si. E isso nós somos sempre surpreendidos, né? Criada a regra, cria-se a burla. O André estava falando agora também. Bom, indo direto aqui nos pontos, gente, que são mais caros para mim. Primeiro, quando a gente fala da parte jurídica, então tem um advogado auxiliando nessa investigação, você tem o primeiro ponto, que é o sigilo advogado-cliente. Então, quando a gente tem uma investigação interna que precisa do sigilo advogado-cliente, o advogado pode assegurar isso e ajudar. E muitas vezes, gente, o pessoal confunde, falando o seguinte, olha, puxa, a investigação que tem sigilo advogado-cliente é quando quer se esconder alguma coisa. Não é isso. A investigação que possui sigilo advogado-cliente é quando você tem que ou fazer uma defesa, ou você tem que enfrentar aquilo em algum tipo de processo, né? Seja contra ou a favor, seja quando você está buscando entender a fraude ou quando você, infelizmente, tem que achar o fraudador dentro da companhia. E aí você precisa ter a guarda desse sigilo para que isso possa ser utilizado na hora certa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, super relevante também para a gente aqui, é como que a gente obtém os documentos. Porque dependendo disso, e aqui o Dr. Marcelo vai falar logo depois de mim, sabendo disso, de que maneira você pode obter esses documentos, você sabe se o teu caso vai ficar de pé ou não. Porque de nada adianta você fazer uma baita investigação, utilizar métodos que são totalmente heterodoxos, para que vai em juízo, ou que isso daí vai, de alguma maneira, ser desafiado, esses métodos não param em pé. E você encontra diversas ilegalidades na obtenção dessa prova. E é o que a gente sempre fala, né? Quando você está fazendo uma investigação, seja ela interna, seja qualquer tipo de investigação, não adianta você cometer um ilícito ou outro crime para tentar achar quem causou o crime original. Não é esse o contexto. Nós temos que seguir regras, seguir by the book, para que o processo fique todo rastreável e seja possível ele ser enfrentado com validade. Isso nos leva a outro ponto, né, gente? O Vitor falou aí, o que são os documentos? Podem ser documentos físicos, mas hoje na pandemia tem cada vez menos, né, gente? Então, estamos todos em casa produzindo documentos. A gente discute sempre que até 2003 a produção humana de documentos que a gente tinha era gigantesca. Mas hoje a gente produz todo dia a mesma quantidade que o mundo, que os humanos produziram desde o início, que existem documentos que foram registrados até 2003. Ou seja, a gente produz muita coisa. Então, esses documentos podem ser acessados. Quais documentos podem ser acessados? Os documentos aí, do meu lado, quando eu faço a investigação para empresas, o André falou um negócio bem interessante, a questão do open source. Então, você pode ter tantas questões open source, ou seja, questões, documentos e informações que são públicos, cruzados com informações que você acha dentro da companhia. No meu caso, é muito mais investigações corporativas internas. Então, o que pode ser isso? Celular, PC, servidores que são de propriedade da companhia. Os que são de propriedade da companhia, eles vão fazer parte da minha avaliação. Se eles não forem de propriedade da companhia, a gente tem toda uma outra discussão de sigilo que também pode cair por terra. Porque você está pegando um documento que você não poderia ter acesso. A menos, por exemplo, que a pessoa dê acesso a esses documentos, a esses equipamentos. E aí eu mando para o Vitor, para ele arrumar isso daí e deixar de jeito pesquisar para a gente. O outro ponto, gente, que também tem bastante discussão do ponto de vista jurídico. Entrevistas, né? O Friedman falou agora há pouco aí também, porque entrevista é um pouco diferente quando você está do lado público e do lado privado. Quando está do lado público, você pode fazer interrogatório, você tem o direito de fazer com que a pessoa venha até você se ela não vier buscar força policial para isso. Quando a gente está no âmbito corporativo, as entrevistas são um pouco diferentes, porque no fim das contas você não tem poder de polícia e você pode só pedir educadamente que a pessoa vá até você e faça a entrevista com você para que você obtenha esclarecimentos e informações. É difícil. Muitas vezes as pessoas não estão dispostas a cooperar, outras vezes elas podem mentir diretamente para você,
mas essa fonte de informação é uma fonte muito valiosa, né? Mas muito diferente da investigação pública e privada, mas é um dos pontos-chave para a gente. E aí, por último, e o André e eu batemos muito papo sobre isso no curso que a gente dividiu lá, é a questão do relatório, do sigilo advogado-cliente, de como você faz um relatório. Um relatório para ser utilizado em juízo, como por exemplo na recuperação, tem uma cara, um jeito, e desde o começo ele deve ser feito de uma maneira específica para que as provas sejam aceitas e para que isso seja diretamente utilizável em juízo, né? É um jeito diferente de fazer, gente. Quando a gente fala disso, o Vitor falou em perícia aí também, quando faz o lado de forenses, é um jeito diferente de colocar isso à prova. Quando você vai fazer um relatório interno, muitas vezes uma apresentação de PowerPoint basta, apenas com os fatos. E esse é um outro ponto importante, né, gente? Como investigador, quando você olha, sendo advogado ou não, a obrigação do investigador é de trazer os fatos. Não a opinião, não o que acha, os fatos. E trazendo os fatos, esses fatos vão sempre ajudar a gente a elucidar o caminho todo. Então, é essa a grande questão. A gente pensa de maneira, quando a gente olha para uma investigação interna que vai ser utilizada em juízo, do começo ao fim na garantia da prova, com a preservação disso de que possa ser feito de maneira repetível. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que trazer um olhar sempre cuidadoso para fatos e diferenciá-los de opinião, seja jurídico, seja não jurídico. André, esgotou meu tempo aqui. Acho que era isso que eu queria falar, passar a principal mensagem, e eu vou passar a bola de volta para você. Giovana, excelente. Eu fiquei feliz porque você trouxe à tona essa discussão calorosa que a gente teve durante o curso sobre essas técnicas forenses para que o processo investigativo tenha validade na justiça. E o que é interessante, você falou aí do sigilo cliente, mas é muito importante também que o processo investigativo tenha um sigilo, esse investigativo, e falando principalmente nos casos de insolvência, né, é o sigilo ex parte, né, ou seja, sem que o investigado tome conhecimento de que está sendo investigado. Caso contrário, ele vai estar sempre um passo à frente, né, dos investigadores. E aí, esse aspecto que você colocou dessas técnicas se tornam ainda mais importantes, porque como essa investigação ela se dá em contraditório diferido, no momento em que a decisão de desconsideração for proferida, o contraditório vai ser aberto. E se tiver alguma irregularidade no procedimento de investigação que foi realizado em segredo, toda a investigação pode ser colocada, né, por água abaixo e, consequentemente, a própria decisão de desconsideração da personalidade jurídica pode ser desconstruída. Então, essas técnicas, né, você usou a expressão, né, seguir by the book, para que isso tenha consistência e que a decisão de desconsideração seja mantida, né, depois de ser aberto ao contraditório. Obrigado. Nós vamos ter uma alteração aqui na nossa ordem. O DC Page tem um compromisso aqui, o aniversário da filha dele, e nesse exato momento ela está guardando ele num barco, porque o aniversário vai ser comemorado num barco. Então, a gente vai chamar o DC. And I think I'm going to switch to English now in order to make him more comfortable. Hi, DC. I want to welcome you to this panel. Thank you very much for accepting our invitation to join the third International IBRA seminar. And DC, you are a very experienced investigator with more than 30 years of experience in investigation, asset tracing involving fraud, corruption, and money laundering. I would like you to share a little bit of your experience regarding piercing the investigation, which resulted in piercing the corporate veil in the United States jurisdiction. Please, DC, the word is all yours. Well, thank you very much for having me.
apologize. I may be having some technical difficulties from the United States here. It's quite an honor to attend this meeting, and thank you, Dr. Rodrigo, Dr. Kigort, for allowing me to participate with these very important panelists. I'm speaking from Miami, Florida. I would much rather be in Sao Paulo, but unfortunately, it's an important holiday in the United States, and more importantly, it's my daughter's birthday. That being said, I'd like to make a few points that maybe have not been addressed with the prior panelists, and as this relates to asset tracing in the United States and piercing the corporate veil here in the United States. The first thing I'd like to address is is from the investigative side, the costs, and we've had a lot of discussion with the prior panel on raising funds and how to pay for an investigation. Most importantly, an extraterritorial investigation. That an investigation beginning in Brazil and taking the legal and investigative team to the United States can be costly. One of the more important things that we should consider with regards to costs is the use of investigators. And that's what I'd like to address here is the investigative process as it pertains to the U.S. and how we can minimize the costs and the exposure to large fees prior to committing to litigation in the United States. The first thing I'd like to mention is the legal avenues available to pierce the corporate veil or investigate for assets and recover those assets in the United States. The U.S. is typically fairly transparent when it comes to information about corporations. There are a few exceptions, and there certainly are many ways to mask or hide the beneficial ownership of corporations here in the United States. Some of those exceptions include the state of Delaware, the state of North Dakota, and Wyoming is another state. They've been highlighted most recently with the Pandora Papers and how the establishment of trusts are used to mask true or beneficial ownership. That provides for some difficulties and requires most likely more litigation and or discovery to get behind those types of entities. Although the investigative process can assist and provide guidance and insight as to the beneficial ownership. 28 USC or US Code 1782 is another legal tool that can be used in the United States to aid discovery here in the US. The data privacy issues here in the US are somewhat complicated to traverse, and the reason for that complication is they go state by state, and in a state like California, the privacy rules are very, very strict, and in a state like Delaware, when it comes to corporations, they'll be very, very strict also. Other states like Florida may be very open and allow us more access to information through public sources and resources such as databases and the like. The last legal remedy or tool I'd like to raise is freezing orders and gag orders and the like, and I'll leave the legal analysis to others. But those are some of the legal tools, but hurdles that we have here in the U.S.
how do we get past those? And that's through the investigative process. So typically here in the United States, on what I call an extraterritorial investigation, if the instant or main substantive case is in Brazil, I'm going to do one thing that's not typical. What I'm going to do is to try to learn from whoever is handling the case, counsel, prosecutors, whoever that may be. I'm going to want to learn more about the subject, and I'm going to want to learn more about their personality, their traits. And this isn't something that is typical in the investigative process, but it's becoming more and more important in this day and age with social media, with cryptocurrencies, and a lot of different places to hide assets. I'm going to make one comment as we lead into the investigative process here, that I find that a lot of Brazilian fraudsters do enjoy investing in the United States, primarily in real estate. So that's, whether we understand their personality or not, that's one place that we're going to look and pay attention to. But their character, any interests and hobbies and things like that, where they go, their propensities, what's motivating them. Is it family? Is it money? Is it business? But also their psychological issues. Do they have gambling issues? Are they big gamblers? Are they into drugs? And the reason I bring these up is that this will give the investigator some guidance as to where else to look in other places than the normal, typical, standard places. So what are some of the tools we have here in the United States to look at a Brazilian individual or more importantly, a corporation, and get behind that corporation? And there's the typical, databases, fee-based databases, internet websites, registrar of companies' websites, and that. There's media. And of course, social media, which is very, very important these days. But the access to public records in the United States is typically very streamlined, and the fraudster or our adversary is going to know that also. So they're going to tend to mask the beneficial ownership of a corporation or entity. But we have credit bureaus here, and many times we'll, if there's criminal implications, we'll team up with law enforcement, the intelligence agencies, and of course, as investigators, we have our own confidential resources. So I mentioned some of these because one of the things that we do need to do is we need to understand other methods to get behind the ownership of a corporation, and because many of these companies are single purpose entities. They're set up to buy a piece of real estate. They're set up for a particular transaction or deal, and our adversaries will use use other corporations as owners of that entity. So hence we end up moving down the trail from one company to another. How do we short circuit that? And so there's a difference in investigations that I'm sure most everybody's aware of, but the difference between intelligence and the difference between evidence. And this relates back to the cost issue that I mentioned. Investigations we can use intelligence, which may not be useful as evidence in many jurisdictions, although it will give us a lead to get us to the right place. But more importantly, this intelligence can give us guidance as to are there assets located there? Are there assets within that company? Do our subjects or targets actually have a beneficial ownership in that company? So
so once we get that intelligence, we need to convert it. And the conversion process is the most important process in investigations, moving from that intelligence into evidence. So, so what are some of the techniques that we may use here in the U.S. and quite frankly in other jurisdictions around the world to uncover these beneficial ownerships? One of them I'm going to mention is social media. I remember a case from Brazil some years ago where we knew the subject owned some real estate in Miami, and but we had no idea because typically real estate is owned by a single purpose entity or company. And although in following social media, we saw his son posting pictures where he was enjoying his father's condominium on Miami Beach, we were able to reverse engineer that photo and determine which building it was, and actually which condominium it was, and hence we were able to identify the corporation it was held in, and then work back to our subject and eventually use that asset in the recovery process. So social media can be very, very useful. But some of the other ideas would be when we get into this is a pretext approach. That pretext approach may be as simple as here's a company, we walk into it, and we socially engineer a conversation that provides some insight as to, does the business actually operate, who are the owners, who are the managers, and the like. There's legal issues in the United States that an investigator needs to be somewhat cognizant or aware of, and that's party opponent problems. And if there's already litigation in place, there may be some regulations or even prohibitions to making such an approach, but it has to be done by somebody that knows what they're doing. So as we move on, there's the other techniques that we would use to identify where these entities are. Does our principal have an interest in there? As simple as surveillance is where do they go when they wake up in the morning, and do they actually go to that company? Are we able to show that there's some interest there? And even looking at garbage and trash provides a lot of insight as to where they might have a financial relationship, in what financial institution, and the like. So there's a lot of different techniques that we may use in the intelligence gathering phase of an investigation to get behind corporations. We find that once we can place the individual next to or into a company, we can typically unravel that into establishing their true beneficial ownership of that entity. And sometimes it could be as simple as walking in and talking to the doorman at a expensive condominium building, or the security guard in a large secured neighborhood. But it also could be using sources in the city where they track not who owns the units or those properties, but who actually lives in them. In South Florida, they do that for hurricane purposes. There's a lot of different nuances that might get us to where we need to be to establish that beneficial ownership. So those are some of the techniques. I don't want to take too much time, and I really appreciate the opportunity to talk to this very important group. Appreciate the time, and I wish I were in Sao Paulo to be there personally to join you. Thank you very much for your time. Thank you very much, DC, for sharing your experience in your practice in investigation in the United States. I believe you must hurry. You've got a boat to catch. And we wish you a good celebration with your daughter. Send our happy birthday to her. Thank you very much.
Foi interessante, é interessante que o DC ele trouxe aqui algumas ferramentas jurídicas utilizadas para responsabilizar o beneficiário final da fraude, né? E a doutrina da desconsideração, a Disregard Doctrine, ela nasceu, né? Ela teve origem a partir de 2 casos emblemáticos, né? Leading cases. Um era o Bank of United States versus Davos, que é um caso americano, e o Salomon versus Salomon, que é o caso inglês. O ministro Luiz Felipe Salomão, inclusive, citou isso na mesa de abertura. E o piercing da corporate veil nos Estados Unidos, né, a desconsideração, acabou se tornando uma das ferramentas. E não é a principal. É muito utilizada, mas não é a principal. Ao passo que no Brasil, né, que esse ordenamento foi introduzido depois, né, dos Estados Unidos e na Inglaterra, acabou se tornando a principal ferramenta, o principal instrumento jurídico para se responsabilizar os fraudadores, né? No Brasil a gente tem a responsabilização civil, a desconsideração e a extensão dos efeitos. A extensão dos efeitos, obviamente, é o mais raro, mas eu até arrisco dizer que a desconsideração já ganhou mais força que a própria responsabilização, né? Que é para tratar um caso pontual de fraude, não todo o engendramento fraudulento. Bom, a gente inverteu a ordem aqui, e eu diria que ninguém melhor que o Dr. Marcelo Perino, né, para poder dar um fechamento para esse painel. É um juiz de vanguarda, eu admiro o Dr. Marcelo pela facilidade que ele tem de discorrer sobre diferentes temas com naturalidade e domínio da matéria. Então, o Dr. Marcelo ele é juiz da primeira vara da primeira RAJ aqui de São Paulo, é uma vara que concentra todos os casos aí de recuperação e falências da grande São Paulo, né, municípios como Osasco, Guarulhos, Barueri, é um fluxo importante de processos na vara. E eu gostaria de pedir, doutor, que você tratasse um pouco dos aspectos processuais da desconsideração nos processos de insolvência. Bom dia a todos. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz e honrado de estar nesse seminário do IBRA. Parabenizo e agradeço ao Dr. Cricor, ao Dr. Rodrigo, ao Dr. André pelo convite de estar aqui. Prometo que não vou me demorar, porque eu sei que o tempo está avançado, estamos correndo, faz parte da tecnologia, não é? E vamos lá. Eu adoro investigação. Adoro. Eu adoro investigação porque poucos sabem, mas eu fui delegado de polícia antes de ser juiz. Então, a investigação está arraigada em mim. Eu gosto. E eu quero sempre ter a investigação nos meus processos. E eu sempre vou pedir isso aos meus administradores judiciais, que se compõem com os investigadores, com os escritórios que têm esse escopo, porque é extremamente importante. E é importante para a justiça tudo isso. E é importante porque traz credibilidade, traz segurança, né? Faz com que o Poder Judiciário mostre aos credores, né, que ele está ali para fazer valer a obrigação a ser paga, a ser adimplida para cada um deles. E mostrar para o devedor e para os seus administradores, e mostrar para os seus sócios que a justiça não compactua com impunidade, não compactua com fraude, não compactua com coisa errada. Não é? Então, a grande importância efetiva dessa investigação, em termos processuais, é permitir efetivamente que o procedimento ou incidente de desconsideração de personalidade jurídica tenha sucesso, seja efetivo. E é por isso que não cabe nenhum aventureiro nesse ramo. Há necessidade de especialização. Tem que se saber fazer. Não é? Tem que ter prática, tem que ter conhecimento, tem que ter estudo. Não é? Eu, há 2 anos na vara já de direito de insolvência empresarial, e a gente sabe, com todo respeito, que há muita gente que se aventura a trabalhar e efetivamente não tem a menor condição disso. E é um dano muito grande. E o dano é grande para o cliente, não é? O dano é grande para o judiciário, o dano é grande para as empresas, não é? E isso acaba afetando de uma forma total, ampla, né, todo o nosso sistema.
Processualmente, como eu disse, uma investigação é extremamente importante e fundamental, até para a procedibilidade do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Sem a investigação, efetivamente não há, primeiro, como se instaurar de forma fundamentada, e não há como se determinar por sentença a responsabilização dos administradores, sócios e terceiros. Daí a grande importância e a fundamental importância da investigação forense. Processualmente, obviamente, ela pode ser iniciada ou por iniciativa de qualquer um dos credores, pode ser determinada de ofício, isso eu já fiz, e eu tenho um caso aqui com o Dr. Clicor e com o Dr. Rodrigo sobre isso. Né? Nós fizemos juntos um trabalho magnífico no processo. Foi uma pena que eu acabei saindo deste processo, porque esse processo, a competência foi deslocada para uma vara especializada, e infelizmente eu fiquei sabendo que o resultado não foi positivo, apesar da investigação ter sido feita de uma forma belíssima, não é? Eles trabalham realmente de uma forma sensacional, com muita competência, né? E, além de ofício, né, cabe também, obviamente, isso sempre ao administrador judicial. Porque o administrador judicial, e todos sabem, tem um protagonismo determinado pela reforma do ano passado de ponta. O administrador judicial é o grande protagonista, é o grande ator dos processos de insolvência hoje. E penso até que eles devem ter na sua equipe multidisciplinar investigadores. Eles têm que ampliar as suas equipes e fazer, obviamente, parcerias com os escritórios que têm esse escopo. Não é? E isso certamente faz com que nós possamos buscar a existência da fraude, a recuperação dos ativos, rastrear os ativos e trazer para dentro do processo de insolvência, principalmente, porque eu acho que é o grande escopo, efetivamente, da investigação forense no caso, pelo menos para mim, é a questão dos processos de insolvência, né? Trazer para dentro dinheiro, que é o que o credor quer, e que é o que a sociedade quer, porque esse dinheiro que vem, efetivamente, o credor vai utilizar para empreender. E essa é a mens legis, né, da lei de insolvência. É tirar do mercado aquele empresário que não tem condição, né, e dar oportunidade daquele que tem empreender no capital, empreender no mercado, empreender no comércio. Né? Então, a investigação forense nos casos de insolvência tem essa amplitude, essa importância, de forma que eu sou muito fã e eu fico extremamente empolgado em falar, porque realmente eu gosto. Né? Eu já tive a vivência, neste caso, com o Dr. Clicor, com o Dr. Rodrigo. Obviamente não vou falar por uma questão até ética, qual é o caso, né? Até pelo resultado que eu acabei falando que aconteceu. Naturalmente, acho que se comigo o resultado seria outro. Né? Mas, de qualquer forma, não me alongando mais, processualmente a investigação ela é fundamental para trazer segurança, credibilidade para a responsabilização daqueles que querem fraudar, né, que querem ocultar patrimônio, aqueles que querem blindar patrimônio, que confundem o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa e causam prejuízo aos credores. Né? Então, a investigação forense na área de insolvência e na área empresarial também, nos casos de dissolução, né, é extremamente importante para dar fundamental credibilidade para o magistrado na decisão do próprio incidente. Acho que seria muito interessante também, apenas a título de reflexão a todos, né, que participam aqui do seminário, uma aproximação maior, efetivamente, do judiciário aos escritórios de investigação, aos profissionais de investigação, porque acho que cotidianamente a gente verifica ainda uma certa resistência no trabalho, até uma dificuldade de formalização desse procedimento de investigação, porque não me parece ter uma regulamentação. Então, seria muito interessante que começássemos a pensar nisso, né, até para poder trazer, ou de forma administrativa, ou mesmo junto ao CNJ, ou às corregedorias, os tribunais, né, ou até mesmo junto ao Congresso Nacional, a trazer uma legislação própria,
uma regulamentação processual de tudo isso. Seria extremamente interessante e eu me coloco à disposição, efetivamente, se houver interesse em discutir isso. Eu acho que é extremamente importante essa regulamentação, esse regramento, né, até para incentivar a utilização da investigação forense. Ok? Eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço novamente o convite de estar com todos aqui, fico à disposição e um bom dia a todos, bom seminário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Me chamou a atenção, você citou o caso em que você iniciou, né, no caso de investigação, e depois, por algum motivo, esse caso foi transferido para outro juízo, e acabou que não deu o resultado almejado. E, ao final, você falou sobre a necessidade da regulação. Eu acredito que, enquanto não haja essa regulação pelo CNJ, até porque é um assunto que ainda não é de domínio público, eu acredito que o IBRA tem essa missão de, eventualmente, não só difundir aqui as melhores práticas e tornar o assunto conhecido, mas talvez criar um guia, uma soft law para poder dirigir esses casos. Porque, muitas vezes, esse caso que você citou não foi para frente no outro juízo, porque esse juízo não tinha o conhecimento que você tem, não tinha a especialização que você tinha, aquilo foi um bicho estranho para ele. Então, ele não se sentiu confortável nas decisões que precisam ser tomadas. Obrigado. Quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado e vamos avançar aqui com o nosso seminário. Obrigado, doutor André, doutor José Roberto, doutor Marcelo. Obrigado também aos nossos palestrantes online. Está encerrado, então, esse painel e passaremos, claro, dando aquele um minutinho para a gente reorganizar a mesa aqui, passaremos ao próximo painel, cujo tema será desconsideração da personalidade jurídica. Um minutinho e a gente já volta.